Já de volta com a nossa conversa, falando sobre adotar como ato de responsabilidade, como criação de vínculos, de afeto e todo esse processo, esse caminhar feito pelas famílias pretendentes em todo esse processo de adoção e do acolhimento desse filho ou dessa filha. E a gente fala agora sobre esse processo. É um processo revogável ou não? O que é que a gente traz também sobre a legislação e todas essas nuances? Bem, o que a gente pode dizer é que a adoção finalizada ela é irrevogável. Não quero mais esse vínculo, abandono de incapaz. Né? Não tem, a adoção ela é totalmente irrevogável. Há um tempo atrás, né, há muitos anos atrás, 40, 50 anos, um filho adotado ele tinha menos direitos. Então, ele tinha o direito ao nome, mas não tem direito à herança. Né? Como eu falei, a adoção de 50 anos atrás não se compara com a adoção de hoje em dia. Né? Então, inclusive, existem vínculos de adoção pós-mortem, né? Que você consegue provar que existe realmente o vínculo e tal, que é diferente daquele vínculo que a gente via antigamente, que era, não, tinha uma pessoa que eu criava, na verdade não tinha esse vínculo real. Mas a adoção em si, ela é um ato irrevogável. Se você quiser desistir dela, aí você vai ter que, um abandono de incapaz. Nesse abandono de incapaz vai gerar alimentos, né? Se você é um pai ou uma mãe que não está cuidando do seu filho, você vai ter que pagar pensão para ele. Né? E todos os atos, não perde o direito à herança, aquela criança está conectada, né? Sempre. O que acontece, às vezes, que para a gente, enquanto grupo de apoio, a gente já entende ser uma ruptura, é quando você se aproxima. Por quê? A criança se mudou para sua casa, vocês já estão convivendo, para a gente já conta como adoção, porque a criança já tem essa expectativa. Então, uma ruptura vai gerar danos àquela criança, vai gerar mais trauma. Então, enquanto grupo de apoio, a gente já entende que a própria aproximação e depois a ruptura já daria alguns direitos àquela criança. Mas de uma forma mais objetiva, né? Porque tudo no direito tem o meio que subjetivo. Mas depois que a adoção estiver totalmente finalizada, é totalmente irrevogável e aí cabe todas as questões legais para pais que abandonam seus filhos. Falando para leigo? Porque assim, Dani, existe a ligação, né? A aproximação que a Mônica falou é justamente, o juiz ligou para você e falou, essa criança tem 5 anos, a gente quer que você faça uma aproximação com ela, que seria você ir para o acolhimento, ficar um pouco com ela, dependendo da idade, essa criança pode ir passar alguns dias em sua residência ou fim de semana, e você vai justamente criando o vínculo naquele momento. Certo. Até então, você não tem a guarda, né? E aí você recebe a guarda, após você receber a guarda, tem a audiência. E aí guarda provisória para fins de adoção. Que nessa guarda provisória você já vai poder usar o nome social, você vai poder matricular na escola, você vai ser legalmente responsável, mas a adoção ainda não está finalizada, não tem uma certidão de nascimento com outros sobrenomes. Aí você na audiência final... Traduzindo. E aí você na audiência final, quando a juíza fala, pronto, efetivado, aí sim. Essa criança é um vínculo eterno e aí você não tem mais como romper esse vínculo, né? Então, por isso que a gente bate tanto na tecla da preparação, do vínculo bem feito, da aproximação bem feita, porque quando o juiz bateu o martelo, a juíza bateu o martelo, é seu filho, né? E aí é como a Mônica falou, aí se você não der continuidade em abandono incapaz, e aí você vai viver todas e pagar por todas as sanções que você vai gerar dessa sua atitude impensada, né? Porque você teve o tempo de se preparar, você teve o tempo do vínculo. Levando em consideração que, como eu falei, dependendo da idade da criança, é o tempo do processo dela. Da criança ou das crianças. Então, se é um bebê recém-nascido, não tem por que você ter um longo período de espera. A adoção, ela sai em 1, 2 meses. Por quê? Não existe uma grande adaptação. É um bebê, né? Ele faz cocô, ele come uma mamadeira e pronto. O vínculo vai ser mais fácil de ser concluído ali. Mas quando a criança é mais velha, antes mesmo da criança saber que você está querendo ser mãe dela, pai dela,
você vai visitar o acolhimento sem que ela saiba desse vínculo. Então, como é que aconteceu comigo, né? Eu ia para o acolhimento com o meu marido, a gente brincava com todas as crianças do acolhimento, porque a gente era proibido de interagir apenas com elas. Por quê? Se você interage só com ela, fica muito na cara e a criança fica ansiosa. Fica ali na contagem regressiva pensando, será que é hoje que... Será que é essa será família? Que é essa mesmo? Eu tenho que me mostrar, o que é que eu faço para essas pessoas me quererem? Para me levarem para casa delas, né? Para ser adotada então, como uma filho, ansiedade. Né? As equipes técnicas, elas criam dinâmicas que protegem as crianças, protegem os corações deles. Né? Então, assim, eu quero conhecer o acolhimento. Não é como Chiquititas, né? As crianças não estão lá só por... As crianças não estão lá só não, porque estão órfãos. Geralmente, existe uma outra ruptura. Eu acho que pouquíssimas são as crianças, assim, de 20, uma está lá pela orfandade. A maioria estão lá porque foram retiradas de suas famílias. Então, esses contextos, eles fazem com que a equipe técnica proteja muito os corações dessas crianças. Então, antes de você dizer para uma criança, eu vou ser sua mãe, eu vou ser seu pai, você conhece, você consegue entender até o que deve dizer. A criança tem TEA, mas não tinha o laudo. Mas você consegue entender. Você viu a criança antes, né? Você sabe o cheirinho dela antes. Então, essas coisas fazem com que o adulto da relação... O responsável, aquela pessoa que saiu de casa para ir lá caningar o menino, assuma suas responsabilidades, né? Então, lógico, existem casos e mais casos e mais casos, né? Nós estamos aqui falando de relações interpessoais, mas sempre... Infelizmente, porque aqui em Mossoró nós temos uma equipe que está muito ligada à realidade das famílias. Então, eles acompanham as famílias geralmente há muito tempo. Eles sabem muito o que aquela criança passou e eles trabalham isso. Mas, às vezes, uma criança vem de outra cidade para cá, para Mossoró, para a família de Mossoró. E aí, nessa outra cidade, a equipe técnica não tinha esse olhar. Então, o processo vem... O processo vem com falhas, o processo vem com lacunas. E aí você não sabe o que esperar desse filho, porque o processo dele tem essas lacunas. Mas quem é o adulto da relação? Né? Importante essa reflexão aqui. É importante essa reflexão. Então, por isso a gente tem que amadurecer e por isso que a escolha do perfil é tão importante. Dou conta. Né? A realidade que nós temos... Aqui em Mossoró é uma, a realidade que as pessoas têm em Santa Catarina é outra, a realidade que tem no Amazonas é outra. Seu filho vai vir de onde? Às vezes, assim, até... mas a criança, ela vai para qual local? Será que uma criança que é do Nordeste vai conseguir se adaptar tão fácil ao frio lá de Santa Catarina? Ou será que essa criança vai sofrer um pouco mais? Será que vai fazer falta para essa criança comer um cuscuz? Né? E são as nuances que a gente vai... A mãe pensar nisso e a mãe aprender a fazer um cuscuz é uma forma de afeto? É uma criação de vínculo? Né? Então, são essas reflexões que, no final, são tudo. Né? São pequenas coisas que quem vive acaba comentando, vai refletindo e vai passando para as novas famílias e assim a gente vai construindo novas pontes para fazer essas ligações. E fazendo com que essa adoção irrevogável seja bem sucedida, né? E de que forma vocês avaliam também a importância do Grupo Afeto, de articular essas informações, de agregar essas famílias, de possibilitar essa troca de experiências, tirar as dúvidas, esclarecer, trazer pautas como essa aqui nesse podcast, de que forma também acaba contribuindo para que esse processo ele não seja marcado por rupturas? O Grupo Afeto é um presente, Dani. Eu sei que a gente é voluntária, mas ele é um presente, porque hoje eu respondo às redes sociais junto com Rayane, né? E a gente vê que vem pessoas do Brasil inteiro fazer perguntas, né? Tanto é que hoje a gente até quando diz assim, como eu faço para adotar? A primeira coisa que a gente pergunta, você está onde? Eu estou em Fortaleza, eu estou em São Paulo, eu estou em algumas cidades de Limoeiro, né? Hoje Alexandria. Alexandria, hoje mesmo um pretendente falou lá no grupo, ele era de Pau dos Ferros, né? Então, assim, que são cidades que acabam não tendo grupos,
né? Então, assim, ou que essas pessoas viram alguma coisa no grupo e vêm perguntar e vêm se informar, e o afeto, ele tá ali, como eu falei. É a mesma resposta que a gente dá todos os dias? Mas a gente sempre dá as respostas, né? Então, assim, a pessoa lá perguntou hoje, de novo, o que é a fila? Vai ter a conversinha lá, mas a gente vai explicar de novo o que é a fila, né? Então, assim... Vai dizer, venha para uma reunião. Venha para uma reunião, a gente pega na mão, como você falou, a gente pega na mão mesmo. Tem gente que diz assim, o Gov, não, eu não sei fazer o Gov. Eu falei, aí eu falo, mas é importante para a sua vida. O Gov hoje, ele é algo que, né, porque o cadastro é feito por meio do Gov atualmente. Eu falei, o Gov é para a sua vida, então vá atrás disso. Então o afeto, ele é um presente, porque como a Mônica falou, em 2017 era tudo mato. Né? Então, era 2 anos. E em Mossoró hoje não é 2 anos. Vai depender da questão também da justiça, né? Mas é 4 meses, 8 meses para você estar na fila. E tem cidades que nossa vara da infância teve que orientá-los como abrir o processo, porque, se eu não me engano, foi a Sul, que estava tendo uma dificuldadezinha. E o pessoal daqui foi ajudar o de lá. Mas essa pessoa, ela veio por meio do afeto. Ela entrou no nosso grupo e a gente explicou como era o processo de adoção e ela foi dar entrada e a gente... Algumas vezes a gente ensina a equipe técnica da vara da cidade a fazer o processo, porque eles nunca fizeram. Então, assim, no mundo processual que nós vivemos complexo, né, às vezes o servidor não sabe dar entrada no processo de adoção. E a gente vai lá, vamos aqui conversar. Aí a gente liga para a vara e diz, olha, pessoal, por favor, dê suporte a esta cidade, né? E isso acontece. Ivo, que você conhece, né? Padre Vosélito, maravilhoso. Sim. Já deu muito suporte às famílias que estavam no interior e que o Ministério Público não tinha feito ainda nenhum parecer sobre esse tema, né? Então, nós estamos recheadas de pessoas maravilhosas. E a gente precisa de mais voluntários, tá? Precisamos de mais voluntários, pessoas que realmente queiram trabalhar, que entendam isso, né? Eu bato muito também na tecla que às vezes as pessoas querem se voluntariar e eu falo assim, vá lá pro grupão responder. Você está entendendo? Porque você ser voluntário não é só você ir arrumar um evento, não é só você estar junto das crianças. Quando você dissemina a informação. Isso, quando você ajuda um pretendente, você ajuda uma criança. Você ajudou um pretendente, você ajudou uma família a ser formada, né? Então, assim, eu acho que o afeto é um presente por isso, porque você ter alguém que vai lá, que lê, que pesquisa, que estuda, que vai lhe dar resposta, que vai dizer, não, Dani, não desista, não. Dani, tá demorando a dar entrada, vamos, bora, Dani. Então, assim, às vezes aquele empurrãozinho que você precisava, a gente tá ali lhe dando, entendeu? Então, eu acho que o afeto hoje é um presente. Mônica quer complementar esse presente? É um presente como assim, vice-presidenta. É membro fundadora, né? Eu estava lá desde o comecinho, quando era mato. Quando a época o processo, uma família passava 2 anos para ter um curso. Eu fui atrás num curso para fazer o curso em Natal e eu consegui fazer o meu em 5 meses. Meu processo estava habilitado. Então, assim, é aquela necessidade que a gente tem de eu consegui fazer para mim, facilitou a criação da minha família e eu vou fazer a sua família também mais rápido, né? Então, assim, o trabalho voluntário é muito de eu quero fazer com que as pessoas se encontrem de forma mais fácil, né? As famílias têm que se encontrar. Quando minhas filhas saíram do acolhimento, o que eu pensava? Essas outras crianças aqui também precisam sair. Essas outras crianças aqui precisam encontrar a família delas, precisam encontrar alguém que cuide delas, né? Que você sai dali, você brinca com todos, você sabe o nome de todos, você sabe a história de todos, você sabe qual é a arte que o outro faz, né? E aí você vai pegando carinho até pelas artes que os outros fazem lá dentro. Então você quer que aquelas outras crianças também encontrem suas famílias e acaba que vira um movimento, né? Uma onda de tsunami. Eu acho que é isso que move a gente, né? Eu acho que é isso que faz a gente, cada um na sua área, cada um no seu momento, né? Tá se voluntariando. Você que estuda, quando a gente tá aqui, você é uma voluntária. Você né? é uma voluntária há muito tempo. Né? Sempre que o afeto tem alguma coisa, a TCM, você chama a gente. Então, é isso que a gente precisa, de pessoas que batalhem para que as famílias sejam formadas. Que mensagem, nesse final desse podcast, podemos deixar a quem está nos acompanhando? Acolhimento, né? Acolher a família, acolher a criança, acolher o pretendente, acolher a informação e principalmente repassar,
né? Repassar a informação. Eu acredito que quanto mais pessoas souberem o que é uma adoção, como ela se formaliza, que não é burocracia, é cuidado, né? Que são crianças que estão precisando de um lar, mas não é caridade, é amor, é política, é um ato político, né? Adotar é um ato político. Eu acho que a mensagem que a gente deixa é essa: acolha, lute, pesquise e passe a informação. É uma avalanche de amor. Esteja pronto para amar de uma forma avassaladora, né? E brigar por este amor. Porque você briga diariamente para que esse amor seja validado e que ele cresça e que ele frutifique. E você se doar para alguém e você vê uma dancinha de balé com a pessoa toda torta lá na frente e você começa a chorar, porque, ai, que lindo! Eu não consigo ver uma apresentação de escola sem chorar, então, você ganha muito. Você ganha muito. Quem ganha é só a gente. Relatos maravilhosos. Agradecê-las, Ildete e Mônica, por essa partilha, por compartilharem todos esses pontos que a gente precisa conhecer de todo esse processo, da responsabilidade que é para essas famílias, visualizando o adulto ali como o norte, como quem vai ter que assumir esse papel como responsável nesse processo e de criar vínculos, de proporcionar esse afeto e até um próximo podcast para a gente contar e compartilhar mais histórias e informações. Em breve. Muito obrigada. E siga então o Grupo Afeto também no Instagram, entre em contato, todo esse trabalho de orientação, de partilha dessas informações e acompanhe também aqui o nosso podcast do Grupo Afeto de apoio à adoção.